Vamos rapidinho lá pro CT do Corinthians. Olha só quem tá falando. Ali ao lado do Gustavo. Ele começa o jogo, você confirma a estreia do Wagner Love para amanhã e fala um pouquinho se você realmente vai utilizá-lo naquela sua ideia de lado de campo, como é que vai ser a utilização dele, por favor. Fiz esse treino ontem, muito provável que esse time seja o que inicie, vou me reunir agora com a comissão e esperar ir para o campo. Se eu não conseguir ir para o campo, vai ser esse time mesmo, com certeza. Se eu for para o campo e a comissão conseguir abrir meus olhos para outras coisas, talvez eu mude uma situação ou outra, mas essa ideia não vai ser tanto de lado. Tá? Quero equilibrar com Ralf, Sornosa, no caso, e Ramiro, fazendo essa cobertura do meio de campo para deixar ele mais à vontade, mais perto do 9, e quando perder, todos terem assim o entendimento que tem que passar da linha da bola, vir e marcar. Né? É isso que eu vou começar a trabalhar a partir de agora. Não sei se com essas mesmas peças que provavelmente joguem amanhã, mas essa vai ser a ideia do time a partir de agora, para que a gente entrose, para que dê liga e que a gente siga o ano todo nessa formação. Carille, por que você escolheu tirar o Vital? Falava-se também podia sacar o Sornosa. Por que você escolheu tirar o Vital, que também foi bem contra o Palmeiras, ajudou muito o time taticamente? É questão física ou uma escolha sua e você quer dar mais uma chance para o Sornosa como titular? Foi muito bem, né? Respondeu muito bem. Eu preciso ser mais agressivo, eu preciso equilibrar. E o Sornosa jogou pelo meio de campo, uma outra posição diferente da do Matheus, né? O Ramiro fez esse trabalho muito bem feito no Grêmio e é algo que o Corinthians fez durante muitos anos com o Jorge Henrique, com o Romero, enfim, de ter esse jogador que cumpre a função do lado. Então a ideia é essa, equilibrar de um lado sendo mais marcador, mais tático e o outro lado sendo mais solto. Essa é a ideia. Que nem acabei de corresponder aqui por Ortega, não é esse time que vai jogar amanhã que já começa a definir que será esse time, estou vendo. Estamos no início. Na verdade, na Europa, as equipes têm 40, 45 dias de pré-temporada, onde faz 6, 7 jogos e dá para olhar tudo. A gente tem que olhar o elenco e o time durante a competição. Jogadores chegando, né, tendo entendimento, jogadores entendendo que é Corinthians, caso de Richard, que entrou muito bem contra o Palmeiras, caso de Sornosa, a gente tem que ter um pouco de paciência. Então, a questão do conjunto, de propor jogo, de envolver o adversário, requer um pouquinho mais de tempo, né, com repetição, com trabalho. Por isso que ontem eu fiz trabalho de organização. Quero ir para o campo hoje para voltar a fazer trabalho de organização outra vez, para que a gente cresça a cada dia. E o Love topou essa sua intenção, essa ideia de escalá-lo um pouquinho mais pela lateral, jogar com outro 9? Você conversou com ele? Como que você sentiu ele para topar essa nova função? Não foi difícil. Quando iniciou a possibilidade da vinda do Love, eu falei com ele. Vinha jogando assim no Besiktas, não sendo 9, já trabalhando perto do 9. Foi assim que ele jogou também no Flamengo com o Adriano, num período do Flamengo. Então, sabe fazer isso muito bem. O início de carreira foi com Edmilson de 9 no Palmeiras e ele perto do 9 também. É um jogador que é privilegiado fisicamente, né? 34 anos, mas está muito bem. E claro que vai melhorar cada vez mais. Então, não tem erro. Estou fazendo isso no Besiktas e os jogos que eu vi também não era ele o pivô. Então não teve dificuldade nenhuma em aceitar e saber qual ia ser a sua função no início. Fabio, queria que você falasse, a gente não tinha perguntado ainda sobre o Júnior Urso, o que pode te agregar, o que ele vai te ajudar. Se não me engano, acho que você como auxiliar já tinha com o Tite já olhado ele, já se falou dele aqui, né, outros anos. E uma segunda só, como que está o planejamento? Certamente você já tem na sua cabeça e você, sua comissão, é uma viagem complicada para Novo Horizonte, né? Passando por Rio Preto, depois já é o Racing, clássico com o São Paulo. O que você está projetando aí para frente? Time reserva não, mas enfim, dá uma troca maior no final de semana? O que está planejado na sua cabeça aí? Eu costumo trabalhar muito de jogo a jogo, né? Dia a dia, mas vai ser inevitável nesse início não ter trocas. Então, muito provável que em Novo Horizonte tenha algumas trocas. Júnior Urso é um jogador que eu acompanho muito desde 2010 ou 11 no Curitiba. Eles foram 2 vezes vice-campeão da Copa do Brasil, uma contra o Vasco, uma contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras eu tenho certeza que ele jogou naquele ano.
Então, um jogador que pisa a área, é um segundo volante que anda, que é aquela característica que sempre teve aqui no Corinthians com Elias, com Paulinho, com Maicon. Claro que com outras características, assim, esse mais de força, mais de chegada, né? Não tão técnico que nem Paulinho, né? Mas com força, sabendo o momento certo de romper essas linhas. É isso que eu espero do Urso, do Júnior Urso, um jogador que eu já acompanho há muito tempo, né? Que em 2016 foi muito bem no Atlético Mineiro, 6 ou 7 gols no ano, né? Para um segundo volante é um número muito bom. Então vai nos acrescentar nessa questão mesmo também de equilibrar mais a equipe na questão ofensiva, que é o que eu busco nesse momento. Em relação a planejamento, totalmente focado agora contra o Ferroviário, né? Provavelmente algumas mudanças contra o Novo Horizontino, e para mim contra o Racing vai ser o maior desafio desse início. Uma equipe que está liderando o campeonato argentino, que já está no segundo turno, que parou muito pouco em dezembro. Então, para mim, vai ser o maior desafio, né? Mas a gente deixa para pensar isso depois do jogo do Novo Horizontino. Carilho, qual que é a importância da vitória contra o Palmeiras, ainda mais, né, na véspera de um jogo, de uma estreia em Copa do Brasil? Vencer clássicos, vencer o Palmeiras, independente de véspera disso ou daquilo, é importante, né? A gente, num jogo desse, você não consegue pensar qual é o próximo jogo. Se é brasileiro, se é Libertadores, se é Mundial, você fica envolvido totalmente no jogo, né? Mas vencer jogos assim fortalece o grupo. Sabia que eu não podia ir para propor jogo lá, porque eu estou sem conjunto de jogo ainda, deixei muito claro isso. Eu sei que se eu perco o jogo lá, sou chamado de retranqueiro, mas foi uma estratégia que a gente achou que poderia dar certo naquele momento, né? Não via meu time colocar a bola no chão igual a gente fez em 17, principalmente em 17, que a gente ganhou de 2-0 lá com o time montado, o time com um conjunto legal. Então discutimos bastante e acreditamos que aquele modo de jogo poderia deixar nós mais perto da vitória, e graças a Deus acabou dando certo. Mas eu sei que se eu perco o jogo daquele jeito, eu sou muito criticado. Mas o futebol é assim, é ter humildade e entendimento daquilo que você pode fazer naquele momento. E isso que nós fizemos contra o Palmeiras foi o que a gente achou de melhor para fazer nesse momento. Você me permite também fazer uma pergunta de um jogador de outro clube? O Davidson foi multado pelo Palmeiras em acho que R$350 mil no salário. Como que você agiria com um jogador se você, né, treinasse um jogador esquentadinho como esse, sendo expulso sempre? Como que você trataria isso? A respeito dessa expulsão, né, achei muito legal a coletiva do Felipão, que se fez isso mesmo, a gente não tinha visto, eu também fui para a coletiva sem ter visto isso, onde a gente não pode aceitar que atletas fazem isso, né? E foi um lance que poderia ter acontecido e o árbitro não ter visto. Acontece bem na hora que o árbitro está olhando e acontece, talvez o árbitro está de costa para ali e poderia passar em branco. E aí minha equipe tinha que ter equilíbrio para não perder a cabeça naquele momento. Né, mas assim, para um atacante principalmente, ou qualquer jogador ser expulso 5 vezes em 60 jogos, é um número muito alto, né? É um jogador que a gente vê que tem vontade, que gosta de incendiar jogo, que a torcida gosta desse lado, mas que tem que ter um controle melhor. E eu tenho certeza que o Felipão, o Paulo Turra, a sua comissão vai saber conduzir da melhor forma. Carine, boa tarde. Se você puder falar para a gente um pouco sobre como vocês estão encarando esse jogo contra o Ferroviário, do ponto de vista do adversário, o que esse adversário pode oferecer de risco, e também o fato da viagem mais curta, o jogo sem Londrina, né? Não só pela torcida a favor, mas também como que isso favorece no planejamento de vocês. Totalmente envolvido. Desde ontem já comecei a reunir com os jogadores antes do treino, para deixar todo mundo bastante concentrado e envolvido, né? Ter bastante responsabilidade, respeitar o adversário, respeitar nosso trabalho. Então acredito que a gente vai fazer um jogo bem concentrado lá também. E de vir para Londrina, eu sei que muita gente critica, né, essas questões de venda de jogo, isso ou aquilo, de levar para outros lados. Só que quem sabe das dificuldades do presidente do Ferroviário é só ele. Né? Então, na hora de pagar a conta, é ele que paga. Que nem eu lembro que criticaram já algumas vezes o presidente do Bragantino. Ele sabe dos problemas dele. Se isso é melhor para ele, para levar o ano e pagar seus jogadores certos, eu não vejo problema algum do que ele fazer um jogo lá e não dar torcida e não dar renda. Pelo menos ele consegue
fazer melhor as suas contas, consegue pagar seus funcionários, que eu acho isso muito mais importante de qualquer aonde vai ser o jogo, ou isso ou aquilo. Carilho aqui no fundo, boa tarde. Você, na sua explicação há pouco, falou de 3 jogadores de meio, né, o Sornosa, Ralf e o Ramiro. No clássico, a gente ficou com a impressão no 4-1-4-1, mas me parece que você deu uma entrevista falando em 4-3-3, então eu queria que você explicasse um pouco melhor o sistema. E uma segunda pergunta, quando você foi apresentado, você falou que queria buscar uma posição para o Arauz. Depois de um mês, você já entendeu onde ele rende melhor, ou você ainda está procurando isso? É um 4-3-3 porque o Sornosa e o Ramiro jogaram praticamente na linha do Ralf, né, baixo. 4-1-4-1, esses 2 volantes, esses 2 jogadores de dentro jogam mais avançado, que nem jogou Elias e Renato Augusto em 2015. Eu precisava fechar aqueles espaços ali, com flutuação do Dudu, com flutuação de Lucas Lima, depois de Scarpa. Era muito importante a gente fechar aquele setor ali na frente da nossa área. Então, por isso que eu considero um 4-3-3, eu tinha que ter jogadores de velocidade, que estou buscando ainda dentro do nosso grupo uma melhor condição para jogadores de velocidade do lado, mas eu considero um 4-3-3. A questão do Arauz, eu gostei muito do jogo contra o São Paulo ano passado, onde ele jogou de segundo volante até ser expulso. Conversei com ele, o melhor que ele acha é pelo lado esquerdo, né? Mas ainda pelas nossas necessidades aqui do meio de campo, de Ralf, que ficou fora, Gabriel voltando agora, René, que vai voltar daqui um pouquinho. Estou usando ele por dentro, mas já eu quero colocar ele para trabalhar do lado para ver o rendimento dele. Oi, Fábio aqui, tudo bem? Boa tarde. Voltando para o clássico de sábado, eu queria te perguntar em relação ao clássico de 2017, em que o Palmeiras, mesmo o jogo sendo em Itaquera, estava mais badalado, mais decantado, mais falado em relação a esse momento. É muito parecido com esse momento, né? Você sente realmente alguma similaridade, alguma coisa parecida em relação ao que você viveu em 2017 naquela vitória com o gol do Jô e essa vitória de sábado? A vitória de 17, para mim, principalmente, para o técnico, para o Fábio Carilli, não vai ter comparação nunca, né? Nem o título lá dentro lá. Porque muita gente ainda não respeitava, muita gente falava besteira demais, né? E depois daquele jogo ali mudou tudo, até a confiança das pessoas comigo e até a minha própria confiança. Então, é algo que eu vou sempre falar aqui, né? Que infelizmente algumas pessoas da imprensa não entendem, e eu não sei o porquê. O clássico, independente de situação, é 50% para cada um em qualquer estádio. Eu sempre falei isso, né? O Corinthians já melhor em situações, foi e perdeu para time grandes que estavam numa pior. Clássico, qual time grande, contra Flamengo, contra Inter, contra Grêmio, contra quem for, é 50% para cada um. Não existe isso, né? É muita teoria, falam demais, mas na verdade é isso. Então, a gente tem que respeitar sempre as duas equipes. Estou falando de todos os grandes, não estou falando só de Corinthians, porque jogo grande se transforma, jogo grande muda, e os resultados depois não imaginava. Não, pode colocar na cabeça que é 50% para cada um a qualquer momento, qualquer fase de qualquer time. Fábio, boa tarde, tudo bem? Você estava falando sobre a transferência do jogo, né, do Ceará aqui para Londrina. Quanto mais de vantagem você vê o fato do jogo ser mais perto de São Paulo? A vantagem do jogo dentro de campo eu não vejo muito. Assim, o envolvimento, estou cobrando muita concentração, seja lá no Ceará ou em Londrina. O que facilita para nós é a questão de deslocamento, né? Ainda mais nesse mês aí, que vai ser um mês bastante puxado em relação à viagem. Novo Horizonte, Ribeirão Preto, Argentina.